Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu vou estar passando aqui para vocês algumas instruções de como proceder para a realização do nosso primeiro trabalho de processamento de software. Neste trabalho, vocês irão utilizar dois softwares. O software TopTech, que trata-se de um software de processamento topográfico, que foi desenvolvido por um aluno de doutorado aqui da própria FEC, e o QGIS, que trata-se de uma plataforma de sistema de informações geográficas, de SIG, que possibilita a obtenção de um produto cartográfico. Então vocês irão utilizar o software TopTech para processar os dados obtidos de um levantamento topográfico plano e altimétrico que foi realizado com o auxílio de uma estação total. Após o processamento e obtenção das coordenadas 3D dos pontos de interesse, vocês irão elaborar a planta final, o que inclui as curvas de nível no software QGIS. Além disso, essa planta deve conter todos os elementos cartográficos, como por exemplo, a inclusão de um norte, de uma escala, de uma legenda, de um título e de uma grade de coordenadas. Bom pessoal, como o levantamento de campo não foi realizado por vocês, eu vou estar mostrando aqui como que esses dados foram levantados em campo. Como pode ser observado aqui na caderneta, o levantamento teve como ponto de partida o ponto P2. Instalou-se então o equipamento no ponto P2, fez-se uma leitura de ré no ponto P1. É importante destacar aqui que o TopTech exige que você atribua um código para cada tipo de leitura realizada. No caso de uma leitura de ré, é atribuído o código 00, então nós iremos manter o código 00 aqui. No ponto P2 foi feita uma segunda leitura no ponto P1, mas aqui nós iremos desconsiderar essa leitura como não sendo uma leitura de ré, uma vez que as informações desse ponto não se encontram zeradas. Ainda com o equipamento no ponto P2, foi feita então a leitura de vante no ponto P3. Então aqui nós iremos alterar esse código para o código 01, que é o código que se refere a uma leitura de vante. Então é importante que vocês se atentem a isso para as demais estações. E ainda no ponto P2 foram feitas diversas irradiações, de acordo com os pontos de interesse a serem levantados em campo. Então, partindo do ponto P2, instalou-se o equipamento no ponto P3, agora o nosso ponto P2 é a nossa ré, e o ponto P4 é a vante do ponto P3. Então, nós iremos aqui alterar então, esse código para o código 01, que é o código de vante. Partindo do ponto P3, foram feitas algumas irradiações nesse ponto P3 e instalou-se o equipamento no ponto P4, onde agora nós temos como ré o ponto P3 e como vante o ponto P1. E por fim, seguimos para a última estação, que é a estação P1. Então, instalou-se o equipamento no ponto P1. Aqui nós temos como ponto de ré o ponto P4 e como ponto de vante o ponto P2. Então, nós iremos alterar aqui esse código para o código 01. Então, é importante que vocês se atentem a todas as leituras que foram feitas em relação à estação, para que não haja erro no cálculo da poligonal. Por fim, nós temos aqui então a área que foi levantada nesse levantamento topográfico. Essa área ela corresponde à área do restaurante universitário da FEC, do RS. Como já foi descrito anteriormente, esse levantamento teve início no ponto P2, onde tivemos uma leitura de ré no ponto P1 e uma leitura de vante no ponto P3. Ainda no ponto P2 foram feitas algumas irradiações. No ponto P3, tivemos como ré o ponto P2 e como vante o ponto P4. E também no ponto P3 foram realizadas algumas irradiações. Com o equipamento no ponto P4, tivemos como ré o ponto P3 e como vante o ponto P1. E por fim, instalamos o equipamento no ponto P1 e tivemos como ré o ponto P4 e como vante o ponto P2. Alguns pontos foram levantados então para a representação de alguns elementos da área de estudo, como por exemplo os pontos do restaurante universitário, alguns pontos para a representação de algumas árvores, representação de uma cerca, da guia e alguns pontos para a representação de taludes. Além disso, foram levantados alguns pontos para obtenção das curvas de nível do terreno. É importante destacar que vocês poderão utilizar alguns pontos, como os pontos do talude, para a geração das curvas de nível. E espera-se que no final vocês tenham então um produto similar a esse croquis, contendo, claro, as curvas de nível do terreno. Então, o que nós queríamos passar para vocês é uma visão geral de como que foi feito esse levantamento topográfico em campo.